Bom dia, eu sou o Clero. Bom dia, eu sou o Leigo. O Clero vai dar a aula. E o Leigo vai estar no apoio respondendo as perguntas e os comentários. Tá bom. No Boa final, no aula! final a gente desfaz essa divisão. Bom dia a todos vocês, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um encontro em que estamos tratando sobre metáforas que são usadas para expressar o que é a Igreja de Jesus Cristo. Como eu tenho falado em todas as aulas, as metáforas são usadas para, partindo de algo comum, algo da nossa convivência diária, conceitos comuns, fatos e atos comuns, nos dar acesso ao novo. Mas uma vez que elas nos dão acesso ao novo, elas têm que nos soltar, elas perdem a sua finalidade, digamos assim, principal e nos dão acesso a esse algo novo que elas pretendem. É como mais ou menos um veículo, né? Um veículo que serve para transportar, mas uma vez que transporta, você quer explorar aquele lugar no qual você chegou, no qual o veículo te conduziu. A metáfora, ela cumpre esse papel de mediação, mediação de sentido, né? Uma vez que nós a interpretamos, ela perde, digamos, ela cumpriu, melhor dizendo, a sua função, né? E então nós estamos, quem sabe, aptos para adentrar, né? Para explorar aquilo ao que ela nos conduziu, partindo daquilo que era conhecido. Então a metáfora tem uma função muito importante. Outra razão para a gente estar ministrando esse curso é os riscos envolvidos na má interpretação. Qualquer destas figuras que nós estamos tratando, se mal interpretadas ou se abusadas, quer dizer, ter seus limites ultrapassados, né, abusados, elas podem nos prender em interpretações equivocadas. Hoje eu quero tratar uma metáfora tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que talvez você vá se perguntar por que é uma metáfora. É a metáfora da igreja como povo de Deus. Assim como nós falamos na questão da família, né? Igreja como família de Deus, a gente poderia fazer aqui as mesmas perguntas, né? Em que sentido a igreja é um povo? E em que sentido esse povo é de Deus? Qual é a lógica de Deus ter um povo? Né? Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos demonstrar o sentido envolvido nessa expressão, queremos buscar o significado desta expressão no Antigo Testamento, né? Queremos buscar, digamos, o background, né? Os antecedentes, as referências no Antigo Testamento, para então entendermos o que o Novo Testamento está nos dizendo. No meio disso, e fazendo isso, eu quero também mostrar os erros que têm sido historicamente cometidos que esvaziam essa figura e prejudicam completamente a compreensão da igreja. Então vamos lá. Com essa introdução podemos prosseguir seguindo aquele nosso caminho costumeiro. Primeira coisa, eu quero mostrar como a Bíblia usa palavras em torno da noção de povo, né? Palavras, por exemplo, como gentios, nação, pátria, cidadão, estrangeiro, peregrino. Todas essas palavras dizem respeito ou estão ao redor do sentido de povo. Também temos que tratar aqui como a palavra povo era compreendida lá no Novo Testamento, né? Porque hoje nós falamos povo num sentido amplo, num sentido até, digamos, equívoco, né? Se você consultar um livro de sociologia, um livro de política, de ciência política,
a palavra povo vai ter uma certa descrição. Mas no uso comum, no uso coloquial das nossas conversações, nós falamos povo da maneira mais ampla possível, né? É interessante pensar que, num sentido, digamos, mais específico, nós falamos povo como o povo comum. Quando nós falamos assim, por exemplo, o povo não sabe votar, o povo é enganado, o povo é explorado, a gente inconscientemente ou conscientemente, que seja, a gente está considerando uma certa parcela da população. A gente está descontando, quem sabe, os que governam, uma certa elite que governa, uma certa elite econômica que governa o país de uma forma ou de outra, mesmo sem ser presidente, governador, etc., mas é quem influencia, quem determina os rumos da nação. E o povo, nesse sentido, é aquele povo, digamos, comum, o povo que não influi, o povo que não governa, o povo que não determina, o povo que trabalha, o povo que sofre a ação da elite política, da elite econômica. Esse é o sentido, digamos, até político de povo, né? Será que é isso que a Bíblia quer dizer quando chama a igreja de povo de Deus? Percebam então que, em grande sentido, nós estamos vivendo a igreja povo de Deus com essa classificação ou desclassificação política. Povo de Deus são aqueles que não sobem no púlpito. Povo de Deus são aqueles que não são ordenados. Povo de Deus são aqueles que não são formados, não receberam sacramento. O povo comum, o povo que senta e ouve, né? A palavra povo em grego é laos. É claro que tem também a palavra demos, que não tem nada a ver com demônio, né? Demos é povo, mas é uma palavra muito pouco usada. Da onde vem a nossa palavra democracia? A palavra demônio, só porque eu mencionei, vem de daimos. Então não tem nada a ver com povo. Isso já é uma grande libertação, é ou não é? A palavra mais usada para povo no Novo Testamento grego é laos. Laos teu, como povo de Deus. Desta palavra laos veio a palavra laiko. Laos, laikos. E de laikos, que nós usamos em estado laico, laicato, veio a palavra leigo, né, em português e etc. Leigo. Nós usamos essa palavra especificamente no sentido eclesial. Do sentido eclesial é que a palavra leigo e laico foi para o sentido comum. Por exemplo, você está conversando com um advogado e você diz, doutor, desculpe, eu sou leigo no assunto. Ou então você está conversando com um médico e você fala, doutor, me explica essa receita aqui e tal, porque eu sou leigo no assunto. Leigo no assunto. Esta palavra, embora derivada lá do grego, ela é usada hoje especificamente, originariamente no sentido eclesial. Por quê? Porque a igreja trabalha com uma classificação semelhante à do povo popular, né? No sentido político, que é a igreja tem uma elite, um cume de pessoas que governam, uma certa elite de pessoas que influenciam, que interpretam as escrituras, né? Na Igreja Católica chamado de magistério da igreja, na nossa igreja não católica chamada, por exemplo, os teólogos, os estudiosos, os professores, né? Esse povo iniciado, né? Que é o contrário de indouto, de leigo, né? E depois o povo comum, o povo leigo, né? O povo da igreja, os cristãos, os crentes, os católicos, né? O povo comum, ok? Então percebam como a palavra povo adquire um sentido que não é o sentido original. Então nós vamos ter que fazer aqui um resgate histórico
dessa palavra. A palavra povo no Antigo e no Novo Testamento se refere a Israel especificamente, como um povo selecionado, um povo eleito, um povo que tem um status especial. Para se referir aos outros povos, a Bíblia, de um modo geral, Antigo e Novo Testamento, usa a palavra gentios. A palavra gentios está em contraposição à palavra povo, né? Então, quando a Bíblia fala povo sem maiores explicações, está se referindo ao povo de Israel, o povo santo, o povo eleito, o povo de Deus. Quando se refere aos gentios, a palavra gentios pode causar uma certa confusão, uma certa curiosidade, mas se você pesquisar em outras línguas, você vai perceber que gentios é exatamente o mesmo que gente. Então a Bíblia poderia perfeitamente traduzir gentios como as gentes, né? Os povos, as gentes. A palavra gente é uma palavra ligada a generar, gerar, gerações, né? Então, os gentios são os povos todos que nasceram nos seus devidos países, que são povos em si mesmos. Mas em relação ao povo, sentido específico, são os outros povos em comum, né? Assim como nós nos referimos a alguém especificamente e aos outros, aos demais. Então, todas as vezes que a Bíblia fala em gentios, ela está se referindo aos povos num sentido comum, especialmente em contraposição a um povo específico. Qual povo específico? Quer ela dite, especifique ou não, o povo de Israel, né? Lembra que a Bíblia é escrita por pessoas do povo de Israel, para quem qualquer dos autores, qualquer dos que falam, fala dos outros como os povos, porque ele está falando do seu povo, a partir do seu povo, né? Uma outra palavra equivalente a gentios é nação. Nação também vem do verbo nato, nascer, natural. A nação é o conjunto das pessoas nascidas, natas ou naturalizadas, né? A quem é atribuído o status de usufruir dos direitos ou quase todos os direitos de alguém nascido. Então a palavra nação vem de nascer, os nascidos num certo território, ou também puxando a origem da palavra para um pai comum, né? Esse é o sentido de uma nação no Antigo Testamento. Hoje nós falamos nação num sentido muito amplo, né? Nós brasileiros não temos um pai em comum, não temos um ancestral comum, né? Mas no sentido original, no sentido antigo, aliás, primitivo, antigo, que é o tempo da Bíblia, nação normalmente se reporta a um pai comum ou a um fundador comum. Por exemplo, Israel, né? Filho de Abraão, Amon, Moabe, né? A maioria dos povos surgidos de um pai comum ou de um Deus comum, né? A palavra pátria, que nós usamos tanto hoje, né? Nossa pátria, cantamos a pátria, patriota, patrício, patrícia, né? A palavra pátria vem de pater, né? Também puxando a ideia de um pai comum, né? Então, essas palavras gentios, nação e pátria estão muito relacionadas ao ato, ou ao fato, melhor dizendo, de nascer num determinado território e pertencer a uma rede de pessoas ligadas por um mesmo ancestral. Um outro termo interessante para a gente explorar aqui enquanto pensamos sobre povo de Deus é a palavra cidadão, cidadania, que, como está claro na nossa própria palavra, está relacionada
é originada, aliás, derivada da palavra cidade. Essa questão da cidadania só pode ter nascido, só pode ter se tornado expressiva na medida em que os povos se unem e transitam. Então ela é uma palavra típica do império. É o império que vai ter que classificar os povos. Tem uma discussão muito interessante sobre a palavra cidadania, quando Paulo, que tem dupla cidadania, né? Porque é um judeu étnico, nascido numa província romana, Tarso, né? Paulo de Tarso, da Cilícia, na atual Turquia, né? E que por alguma razão alega, né? A gente não sabe exatamente como ele adquiriu, talvez o seu pai, algum antepassado tenha prestado um relevante serviço para o Estado, ou alguma coisa assim. A gente não sabe exatamente como ele alega ter cidadania romana. E ele é levado a um oficial romano, e o oficial romano fica intrigado com o fato daquele judeu ter cidadania romana. E ele fala, você é romano? E Paulo fala, sim, sou romano. Ele fala, olha, eu comprei esse título por uma grande soma de dinheiro. E Paulo fala, não, eu tenho por direito. Provavelmente herdado, então, do seu pai ou de algum antepassado. Estou querendo sugerir, então, ou propor que a palavra cidadania começa a fazer sentido quando você convive com um grande afluxo de estrangeiros. E isso se torna normal na medida em que os impérios provocam grande deslocamento de pessoas. Pensem, por exemplo, na Palestina da época de Jesus, né? Em que os judeus convivem com muitos estrangeiros, com romanos e com legiões formadas dos mais diversos povos que os romanos agregaram dentro desta ecumene, né, chamada Império Romano. Nesse sentido, no sentido de império, é que você vai ter então cidadão legítimo, pessoas com certos privilégios, até chegar então ao sopé, né, a base da pirâmide, que são os escravos, aqueles que não têm direito algum, né, que são o único direito que eles têm é o direito de comprar sua vida, de continuar vivendo mediante o trabalho servil que eles prestam, como se fossem parte do maquinário, né, do maquinário de um certo chefe. Em contraposição à palavra cidadania, nós temos o status do estrangeiro. Estrangeiro vem da palavra estraneo, extra, de fora. Então percebam como a palavra estrangeiro significa ou indica o que não pertence. Então, natural, o natural da terra, esse, na medida em que convive com estrangeiros, tem seus direitos preservados por meio da cidadania. O de fora é aquele que, por alguma razão, foi deslocado do seu local original, da sua pátria, e que convive numa terra da qual ele não é e à qual não pertence, com direitos limitados, né? Então, é evidente que no mundo antigo o estrangeiro era o fim da linha. Isso fica muito claro naquela fala recorrente do Antigo Testamento, quando a lei de Moisés estabelece salvaguardas, proteções, dispositivos de segurança para preservar ao estrangeiro condições dignas de sobrevivência. E sempre o faz ao lado dos outros pobres, dos outros desamparados do mundo antigo. Então essa tríade, né, o órfão, a viúva e o estrangeiro, são sempre objeto do cuidado, das proteções, das garantias da lei de Deus. O Deus de Israel é um Deus que,
a despeito de ser apresentado como o mais poderoso dos deuses, chamado Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, tem uma preferência especial pela base da sociedade, né? Então, se você pesquisar nas Escrituras como a lei de Moisés e todo o Antigo Testamento protege o estrangeiro. Estou falando isso apenas para contrastar com os impérios, com os povos que entram em cena no final do Antigo Testamento e por todo o Novo Testamento, na figura do Império Romano, para enfatizar o fato que, quando o Novo Testamento fala da igreja como povo estrangeiro, ou quando se refere aos estrangeiros, ela está falando de um povo sem garantias, um povo de status secundário, que eventualmente, prestando um serviço militar, ou quem sabe algum serviço muito relevante, pode se tornar, alcançar o status de cidadão, cidadão de pleno direito. Vocês percebem claramente no caso de Paulo que ele não é açoitado sem o devido processo legal por ser cidadão romano, né? Outros homens seriam perfeitamente açoitados. Eu estou me referindo a Atos 19, quando eu falo da cidadania de Paulo. Se quiser anotar aí, leigo. Se quiser anotar aí o que o clero vai ditar, deixa eu ver aqui. Atos 21, 39, tá? E se não me engano, Atos 19, quando fala, Atos 16, quando fala do carcereiro de Filipos, eu não me lembro o versículo, não vou procurar agora, mas em Atos 16, Paulo e Silas são açoitados e eles reclamam do tratamento, porque eles falam, olha, sem processo legal, nós fomos submetidos a uma pena, e isso é completamente fora do direito romano. Percebam aqui que o direito... 39 é sobre... É Atos. É essa que Paulo é ameaçado de açoite, mas ele alega a cidadania romana e então ele recebe todas as garantias legais. Tudo que a gente lê de Paulo depois do capítulo 21 e tal, a sua prisão, a sua ida para Roma, seu apelo a César, sua prisão em Roma, tem a ver com a sua cidadania romana. E aqui um ponto importante para a gente destacar é o seguinte, o direito romano, que é, digamos, uma grande fonte de direito para o mundo, inclusive para nós brasileiros, se tiver aí alguém formado em direito nos ouvindo, sabe disso, o direito romano, famoso direito romano, né, o mais, digamos, avançado código legal, alcançava os cidadãos. Não era amplo, como pretende ser hoje a nossa Constituição, né, que diz que todos são iguais perante a lei, etc, etc. Né? Não, esse era um direito dos cidadãos. Os demais tinham seus próprios direitos. Percebam, por exemplo, os abusos cometidos pelos governantes romanos na Palestina, que depois acabou levando a guerras violentíssimas, inclusive aquela que destruiu Jerusalém, porque o povo, os governantes romanos, não estendiam esse direito aos povos escravizados, aos povos subordinados, né? Era uma pax romana, para aqueles que aceitassem o jugo romano. Para quem não aceitasse o jugo romano, era tratado como inimigo, e o povo rebelde, como por exemplo os judeus, poderiam receber o tratamento mais bárbaro dessa avançada civilização, olha aí, civilização, civilis, civita, cidadania, né, romana, ok? Bom, esses termos podem ser explorados num sentido figurado,
né? Eu não vou gastar muito tempo aqui. Nós dizemos, por exemplo, a pátria do samba, a pátria do futebol, né? Nós usamos a palavra, por exemplo, vulgo, vulgar, né? Esses dias nós estávamos discutindo isso aqui. A gente fala, tal coisa é vulgar. Vulgar vem de vulgo. Vulgo é povo em latim, né? A gente fala, por exemplo, folk, folks, né? Em alemão, em inglês, né? Folk, folclore. Folk é povo. A nossa palavra divulgar, por exemplo, divulgar significa espalhar para o povo. Mas percebam como a palavra vulgar carrega no seu sentido esta classificação, esta certa preconcepção de que o que é do povo é reles, é comum, é inferior, né? Este é o conceito que nós temos que eliminar para avançarmos na nossa reflexão sobre povo de Deus. Vou repetir aqui um ponto que eu coloquei desde o começo. A igreja, muito cedo na sua história, aplicou no seu interior esta estrutura romana. A igreja, a partir de Constantino, absorveu toda a estrutura romana, assim como a gente suga o suco de um copo pelo canudinho. A igreja fez isso. Ela sugou toda a estrutura romana, estrutura física, política, hierárquica, jurisprudencial, legal, cultural. Ela sugou tudo isso para dentro dela. E então copiou dentro dela a cúpula romana, que ela chama de clero, e depois nós vamos explicar o que significa, e todo o demais é povo. Mas esse sentido de povo que a igreja absorveu é o sentido político, sociológico, cultural. Nós temos que jogar isto fora sem reservas, fazer uma asepsia teológica, etimológica, cultural total, para agora, então, a partir do Antigo Testamento, recuperarmos o que a Bíblia quer dizer, o Novo Testamento quer dizer, com esta gigantesca e maravilhosa, estupenda expressão, povo de Deus. Por que Deus tem um povo? Da onde vem essa história que Deus tem um povo? Então, feita essa explicação das palavras, vamos colocar agora um pouco sobre o sentido do Antigo Testamento, ok? Podemos continuar, né? Então, vou fazer uma brevíssima explicação, mas eu tenho certeza que pouquíssimos de vocês já ouviram uma exposição como esta, porque não é conveniente. Mas vamos lá. Vamos lançar luz nas trevas. Primeira coisa, vamos começar com essa questão de que Deus escolheu um povo. Como assim Deus escolheu um povo? Ora, nós conhecemos a história dos patriarcas. Deus escolheu um homem. E ao escolher um homem, escolheu uma família. Esse homem não era o principal da sua casa. Esse homem era Abrão, né? Um cara comum, vivendo numa nação comum. Ele era nascido lá, nação, seu povo, né? Vivendo de uma forma como vivia qualquer povo daquela época, sendo inclusive um idólatra. E Deus o chama. Ele não tem filhos, ele é casado com uma meia-irmã, tem nada especial na vida desse homem. Mas Deus o chama. E por uma razão que a Bíblia chama de fé, uma fé original, uma fé que significa resposta à voz de Deus, né? A mais pura definição de fé. Responder a este chamado inexplicável, esse chamado primordial. Esse homem rompe com seu povo, rompe com sua nação, com sua gente,
com sua parentela, com sua terra, com seu ethos, e sai para um status de ser estrangeiro, estraneo, peregrino, né? E com todos esses riscos, Abraão passa a viver entre povos estranhos. Um homem que rompe o status de natural para tomar para si, contra todas as possibilidades, toda a lógica, um status de estrangeiro. E como estrangeiro sofre ameaças, assédio, invasão, abuso, fome, medo, intranquilidade, se envolve em guerras que ele não poderia ter enfrentado. E na medida em que ele vai andando atrás desse chamado, Abraão vai formando uma nova cultura, um novo ethos. E um certo dia Deus chama para esse homem está profundamente solitário e em crise, dizendo: Deus, o Senhor me chamou, e que resta de mim? Eu, velho, minha mulher, velha, e se eu tiver sorte, um dos meus empregados vai receber os meus bens. Deus olha para ele e diz: levante os olhos para os céus. Consegue contar as estrelas? Assim será a tua descendência. Todas as famílias da terra serão abençoadas por esse seu ato. Bom, passam-se os séculos, vocês conhecem a história, se não conhecerem, leiam lá o início do livro de Êxodo, né? E Israel se torna um povo estrangeiro. Se torna um povo, como é que a gente poderia dizer, infiltrado dentro de uma potência imperial. E sofre na carne tudo que uma potência imperial pratica. O mesmo que o Império Romano, o Império Babilônico, o mesmo que todo o Império até hoje pratica, né? Que é a exploração, a expropriação, a redução de direitos, toda essa história que sempre aconteceu. Desta situação, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus invisível, que chama o ser humano a uma nova caminhada, a uma nova história, aparece para esse povo e de debaixo do nariz do homem mais poderoso da terra, desentranha de lá, né? Desentranea de lá, né? Arranca de lá um bando de gente, que nós costumamos pensar ser a etnia de Abraão, mas que na verdade não é. É um populacho, né? A gente não presta atenção no fato de que o povo que sai do Egito não é a raça pura de Abraão, Isaac e Jacó, mas é um populacho. Do contrário, não haveria sentido de Deus falar por meio de Moisés da proteção do estrangeiro, né? Esse populacho passa pelo deserto, refaz toda essa trajetória da peregrinação, de ser um povo sem pátria, um povo que recebe a oportunidade de refundar completamente suas bases, para não imitar o império. É necessário desfazer-se do império, de onde Abraão havia saído sozinho. E de onde eles saíram agora? O mundo antigo orbitava entre esses dois impérios, o da pátria de Abraão e o da pátria de Israel. Com esta nova legislação, com essa nova Constituição, Deus, num processo, fundacional, né, diz para esse povo: vocês são o meu povo e eu serei o seu Deus. E Deus faz ali com eles um pacto de proteção, um pacto que envolve um código,
um código baseado na misericórdia, um código baseado no cuidado. O cuidado com os pobres, o cuidado com os fracos, a distribuição da terra, a prática da justiça, na qual cada judeu, cada judia, cada israelita, cada um pessoalmente está implicado neste pacto. Não é um pacto feito com a elite, como o Código de Hammurabi. Não é um código como o faraônico, baseado na elite, na propriedade sobre pessoas. É um código que nivela todos os homens e mulheres, jovens, velhos e crianças, estrangeiros e estrangeiras, todos numa aliança própria com o próprio Yahvé. E esta aliança é simbolizada por uma proposta que quase ninguém conhece, que está em Êxodo capítulo 19, versículo 6, quando Deus fala assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Essa é uma expressão absurda. Reino de sacerdotes, você percebe que é algo incomum. Um reino, vocês serão para mim um reino. Tá, mas cadê o rei? Não tem. Esse reino é de sacerdotes. Não faz sentido. Todos os povos tinham uma elite sacerdotal. Deus está dizendo que cada cara pálida daquele povo, aliás, cada cara morena, negra daquele povo, né, que é o original deles, da pele semítica, cada um deles agora seria um sacerdote. Sacerdote significa separado, para mediar. Ora, o sacerdote que o povo conhecia fazia mediação entre os deuses e o povo comum. Mas Deus está elegendo esse povo para ser um sacerdócio. Mas o povo não quis. O povo não conseguiu dar este salto, não conseguiu tomar para si esta proposição de Deus. E logo a seguir, logo depois do recebimento da lei, daqui a pouco eu falo a referência, Êxodo 21, por ali, eles dizem a Moisés: não nos fale Deus diretamente. Não podemos suportar esta experiência de nos colocarmos todos como povo diante de Deus. Fale Deus para você e você fale para nós. E então nós seguiremos. E nasceu aí o clero. Aí nasceu o clero. Porque a partir daí Deus então elege uma tribo, desta tribo elege uma família, e desta família escolhe um homem. E esse homem é Arão, irmão de Moisés. É interessante que Deus não escolhe um rei, ele chama de reino, mas é um reino sem rei, né? E ele então elege uma família como plano provisório, porque o povo todo recuou e não quis adotar esta parte da aliança com Yahvé. Qual a referência que você disse em Êxodo, que não era só um homem, mas todos? Então, essa daqui, peraí, deixa eu ver se eu acho falou. Aqui. Não, eu não falei, mas deixa eu já colocar aqui, peraí. A maioria não sabe. Puxa vida, eu acho que eu anoto tanta coisa, depois então eu... Depois Peraí. Êxodo 20, 19, eu falei que era logo depois da lei, né? A lei é dada em Êxodo 20. Êxodo 20, 19, o povo recusa o sacerdócio e pede para Moisés ser o mediador. Por alguma razão, Deus não não coloca Moisés nem como rei, nem como sacerdote,
porque Moisés vai ser um tipo de Cristo, né? E ele coloca, então, em Êxodo 28, aí está a palavra. Êxodo 28, capítulo 28, versículo 1, Deus vai colocar o povo de Israel, a família de Arão, como sacerdote. E ali nasce o clero. Porque a palavra clero, em grego, não significa nada do que você está pensando. Hoje nós usamos a palavra clero, você já imagina um hominho de bata, ou um hominho de terno, né? Quer queira, quer não, clero é a elite governante da igreja. Isso é o clero, né? Não tem escapatória. Quando nós falamos clerical, tudo que nós falamos clerical está relacionado ao povo da cúpula da pirâmide, né? Com certeza absoluta. Mas a palavra clero, que você não lê no Novo Testamento, significa sorte, porção, no sentido de herança, lote. É engraçado que a gente fala assim, vou jogar na loto, lote. Loto e lote têm o mesmo sentido, né? Lote era aquilo que te caía por sorte na herança, um lote. Esse é o meu lote, minha porção, minha sorte. A palavra sorte também vem daí. Por isso nós falamos jogo da sorte, ou seja, qual será a minha sorte? Qual será a minha porção, minha herança? Qual é o sentido dessa palavra? O sentido é que, por herança, por parte do pacto deste povo, desse bando de escravos com Yahvé, a terra seria repartida conforme o tamanho e as necessidades de cada um. Seriam lançadas sortes, seriam lançados cleros. Cleros, tem nada a ver com esclerose. Cleros, né? Essa sorte foi lançada por Moisés, por Josué, e cada tribo recebeu a sua porção de terra. Aqueles que eram muito numerosos, tinham muitos filhos, receberam uma parte maior, proporcional. As tribos menores, famílias menores, receberam porções menores. Mas a ideia é que cada pessoa tivesse sua sorte, sua herança, seu cleros. Como o povo de Israel recusou o sacerdócio foi dado para Arão. E então, em Êxodo 28:1, vai dizer algo assim: nem um palmo de terra vocês terão no meio das tribos de Israel, porque eu sou a sua herança, eu sou a sua porção, eu sou a sua cleros. Então é nesse sentido que milênios mais tarde a igreja vai aplicar a palavra cleros a esse povo que ela vai reconstituir por omissão do povo de Deus como sacerdócio. Então eu acho que já deu para entender o seguinte, que Deus elegeu um bando de gente e fundou um povo. Um povo não baseado naqueles fundamentos normais. Esse povo nasce de uma promessa. Promessa feita a um homem que abandonou seu povo, peregrinou, experimentou os poderes do império, até reformatar completamente os seus códigos, para que eles no futuro herdassem a aliança perfeita. A aliança de Moisés era sombra da aliança que viria a ser formada. Deus propôs a este povo uma aliança universal. Ora, se sacerdote é mediador entre Deus e as gentes, para o que Israel serviria? Israel serviria para abrir as portas do povo
para todos os povos, de modo que nunca haveria separação, nunca haveria patrício e estrangeiro, nunca haveria natural, cidadania e peregrino, porque todos conheceriam esta nova caminhada e então todo o mundo poderia escapar da tragédia do império que se opõe ao reino de Deus. Bom, já adiantei tudo, né? Você já entendeu que Jesus Cristo fez uma nova aliança. Esta nova aliança que Jesus Cristo propõe é uma repetição do Êxodo e do Sinai, né? A Páscoa, o Cordeiro, tá tudo ali. Esta é a nova aliança do meu sangue. Aquele que beber tem parte comigo. Aquele que comer tem parte comigo. Aquilo que a Igreja Católica chama de Eucaristia e que os não católicos costumam chamar de Santa Ceia. Que era para ser a abertura do reino de Deus. Era para ser o banquete do reino de Deus, de onde os povos, as gentes, viriam do Ocidente e do Oriente para sentar-se à mesa com Abraão. É isso que Jesus falou. Virão os povos do Oriente e do Ocidente a assentar-se na mesa com Abraão. E se vocês, que se julgam filhos de Abraão, não entenderem isso, vocês é que se tornarão estrangeiros. E eles vão entrar no reino, porque o tempo mudou, pessoal. Bom, todo o povo de Deus é chamado a este novo sacerdócio, aquilo que os reformadores, Lutero, Calvino e todos os outros que nós não sabemos o nome, né? Centenas e milhares de mentes que entenderam isso que eu estou expondo aqui, né? É uma doutrina que eu falei, está guardada, deitada em berço esplêndido, empoeirada, porque nós continuamos dizendo não para Yahvé, dizendo não para Jesus, dizendo não queremos ser tudo isso. Coloque homens e mulheres acima de nós, que falem por nós. Aquilo que nós chamamos de clero na Igreja Católica. Aquilo que nós chamamos de ordenados, pastores, ungidos, patriarcas, líderes, seja lá o que for. Esses que fazem mediação entre nós e Deus. Nós continuamos renunciando a um sacerdócio que foi dado ao povo de Deus. Não povo naquele sentido popular, político, de base da pirâmide. Povo no sentido sinaítico. Povo no sentido do Sinai. Vocês são o meu povo eleito. Vocês são o meu reino. Vocês são o meu sacerdócio. Tudo que eu fizer para vocês, vocês tornarão aberto para todos. Qual era o sentido de ter lei para estrangeiros na lei de Moisés, se não fosse para abrir a aliança para todos? Em ti serão benditas todas as famílias, todas as etnias da terra, neste caminho que Abraão recebeu. É claro que a recusa do povo de Israel de exercer o sacerdócio, o Israel do Antigo Testamento, desviou o sacerdócio, desviou a futura monarquia de Israel e desviou o próprio povo. Quem é o Israel do Antigo Testamento? Um povo xenófobo, né? Um povo que vai crescendo em orgulho nacionalista e que vai reproduzindo os métodos do império. O sacerdócio se corrompe, o trono se corrompe e o povo se corrompe, de modo que a lei de Moisés se torna letra morta. E tudo aquilo que a lei de Moisés tinha de virtuoso é simplesmente transformado em
letra morta. Bom, queria chegar com vocês a Oséias, porque em Oséias nós vamos ter o divórcio, o antipacto, a anti-aliança. Então eu vou contar rapidamente para vocês a historinha de Oséias. Oséias é um profeta que vive no auge da corrupção do povo de Israel. O povo todo caiu num sincretismo pior do que aquele dos povos idólatras, pagãos e violentos do passado. Eles estão cercados por impérios idólatras, politeístas, que praticam cultos perversos que envolvem até sacrifício humano. E o povo de Israel fez uma mescla disso tudo, junto com o culto a Yahvé, e está tocando o barco e vivendo bem, porque eles estão vivendo uma época de uma certa prosperidade. E o Oséias é um homem inconformado. Ele é um homem que está buscando viver de acordo com o ideal de Abraão. E Deus fala com ele, Oséias, case-se com uma dessas mulheres da terra. São todas prostitutas, porque o povo todo se prostituiu. Percebe que a aliança é agora prefigurada num casamento, né? E o povo comparado, isso é recorrente nos profetas, o povo comparado a uma mulher adúltera, prostituta, daquelas que vende o corpo ao ponto de pagar seus amantes para transarem com elas. Tudo isso está nos profetas, né? Deus fala, você se tornou uma mulher tão vil que as prostitutas profissionais pelo menos vendem seus corpos. Vocês compram seus amantes. Então vocês desceram ao mais baixo nível para uma esposa que foi adquirida para um homem fiel e etc, etc, como era um casamento no Antigo Testamento. Então esse Oséias se casa com essa mulher. E ele tem 3 filhos com ela. Um chamado Jezreel, um chamado Loruama e outro chamado, uma menina chamada Lo-Ami. E Lo-Ami significa não meu povo. Desculpe. Põe-lhe o nome de não meu povo, desfavorecida. Deu à luz a uma filha, desculpa. A filha é chamada desfavorecida. E o filho é chamado não meu povo. Não meu povo. Loruama e Lo-Ami. Lo-Ami, não meu povo. Loruama, não, sem misericórdia. Desfavorecida. Ou, num bom português, desgraçada. Aqui há a ruptura. Pelos termos da aliança, Yahvé está dizendo, fora daqui, vadia. Fora da minha casa. Você não cumpriu os votos conjugais. Você não cumpriu os votos que firmou comigo lá no deserto, lá no Sinai. Mas esse mesmo homem, Oséias, é orientado por Deus a ir atrás dessa sua mulher completamente decaída. Essa mulher caiu em tal situação que parece no início do capítulo, no final do capítulo 2, início do capítulo 3, parece que ele vai encontrá-la num mercado de escravos. Sua esposa amada, mãe dos seus filhos, havia caído em tal situação naquela época que nem os homens a queriam mais. Então ela estava sendo leiloada num mercado de escravos. E Oséias vai lá, o marido multitraído, o marido com cornos, como se diz hoje na linguagem popular, ultrajado, humilhado. Um homem traído hoje já se sente envergonhado. Imagina na época da honra, né? Esse Oséias vai lá e compra essa mulher por um preço muito acima do que estava sendo pedido.
e diz para ela algo como: querida, vamos começar de novo. Vamos nos separar um para o outro. Vamos fazer uma viagem de lua de mel, voltar aonde nós nos casamos. Vamos recomeçar. E então aqui Deus faz uma promessa. Aonde se disse não meu povo, ali será chamado meu povo. E ele fala então: chamai esse menino de Ami, povo, meu povo. Ami, meu povo. E chamem a sua filha de Ruama, favor, graça. Então guardem isso. Aquele povo, aquele menino que era chamado não meu povo, agora passa a ser chamado povo. E aquela menina que era chamado desgraçada, agora é chamada graça, misericórdia. Com isso, Deus está dizendo o seguinte: mesmo que vocês tenham fracassado como povo, como reino e como sacerdócio, eu proporei uma nova aliança, um novo pacto. Eu vou andar com vocês. Vocês receberão a minha misericórdia, porque eu quero ter misericórdia agora. Não tem mais a ver com código de obrigações. E vocês são o meu povo, porque eu quero vocês como o meu povo. Quando Jesus Cristo nasce e recebe o nome de Jesus, o seu pai fala: será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mas em Jesus, o povo étnico recebe agora uma nova composição e uma nova estrutura. O povo que havia se corrompido em classes, em nacionalidades, em pureza, em liturgia, em religião, etc., etc., agora recebe porteiras abertas completamente. E o texto que eu queria usar para demonstrar isso para vocês, vou terminar lendo esse texto para abrir para comentários e perguntas, está em Efésios 2 e em 1 Pedro 2. Deixa eu fazer um pequeno resumo aqui. Eu falei para vocês, apresentei as palavras que fazem parte dessa metáfora povo de Deus. Demonstrei como esse sentido tem, digamos, aplicações populares, culturais, políticas, que não conferem com o sentido da Bíblia. E mostrei para vocês como que o sentido da expressão povo de Deus se deve ao Antigo Testamento e à história do povo de Deus no Antigo Testamento, como povo eleito. E povo eleito por alguém e para alguém. Por e para. Né? Esta promessa de Oséias está replicada em diversos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias e diversos profetas. Eu peguei apenas Oséias, porque ele é que fala dessa transição: vocês não são mais o meu povo. Mas por minha livre iniciativa, eu os farei meu povo de novo. Como ele fez isso? Ele fez isso por meio de uma nova aliança, baseada em outro fundamento. Então, Jesus Cristo, vocês conhecem a história, o Cordeiro de Deus, né? Vai se tornar para nós o mediador de uma nova aliança. Vocês conhecem a história de Jesus na última ceia, no cenáculo, quando, comemorando uma Páscoa como a do Sinai e a do Egito e a antiga, ele transfere para si o sacrifício, dizendo: este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, para a remissão
dos pecados de todos. Esta é a minha carne, comam dele todos. E nós vamos ver então, em Apocalipse, a compreensão dos discípulos do que Jesus havia feito. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, Apocalipse 1, capítulo 1, versículos 5 e 6, tem uma dedicatória da carta, em que ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, aquele que nos ama, está falando de Jesus Cristo, aquele que nos ama e que pelo seu sangue, sacrifício do Cordeiro, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Significa dizer a retomada de Êxodo 19. Significa dizer que nós fomos constituídos povo de Deus. E isso aparece de novo no capítulo 5, versículo 10, quando num novo cântico a Jesus, os santos dizem, para o nosso Deus os constituíste. Aliás, está dito assim, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, etnia e gens e laós. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Com isso eu estou demonstrando que Jesus Cristo cumpre o eterno propósito de Deus, de chamar para si um povo fundamentado, originado de outras bases. Quais bases? O amor, o sacrifício e a misericórdia, colocando no chão todos os outros fundamentos étnicos, todas as outras classificações, todas as outras ordenações, de modo que o povo de Deus seja um cleros, uma sorte, uma herança, um povo. Povo e cleros é uma coisa só, porque Deus o constituiu assim. Bom, com isso eu posso ler aqui rapidamente, então, Efésios capítulo 2, depois vocês leiam, capítulo 2, versículo 11, quando eu falo assim, lembrai-vos de que outrora, vou ler na linguagem comum, né, vocês, gentios na carne, chamados incircuncisos ou estrangeiros, por aqueles que são circuncisos, ou seja, são da nação, do povo eleito, na carne, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da cidadania de Israel, estranheo às alianças da promessa, não tendo esperança e nem parte com Deus nesse mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, povos estranhos, gentes, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, olha aí as categorias, povo eleito e gentios, fez um só povo, multiétnico. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, a violência entre os povos, a vida comum dos impérios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um novo povo, fazendo a paz, e reconciliasse todos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, porque nela ele destruiu a inimizade. E vindo, anunciou a paz. Paz a todos os povos, os que estavam longe e os que estavam perto, para que por ele
ambos tenhamos acesso a um Pai, não diz um rei, diz um Pai. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e são da família de Deus. Então aqui está o status de cidadania que rompe todo clero, toda classe, toda divisão entre popular, povo comum e clero. Isso foi completamente desfeito. E o outro texto que remete a Êxodo e a Oséias, e é também o estatuto do povo eleito de Deus, é esse daqui, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Só 2 versículos. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, olha que estranho, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, povo tomado por Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então fala a quem pertence, fala de propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, olhem como Oséias está na memória de Pedro. Vocês que antes não eram povo, lembra do não meu povo? Lo ami, mas agora são povo, ami, de Deus, são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, lo ruama, mas agora alcançaram misericórdia, ruama. Então Pedro está demonstrando que por meio de Jesus Cristo surge uma nova humanidade. Uma humanidade que põe abaixo todas as barreiras, tudo aquilo que suscita inimizade, violência, disputa, opressão, dominação. A igreja é povo de Deus no sentido de mostrar para o mundo, para as nações, uma nova ethos, um novo ethos, uma nova etnia, não baseado em raça mais, nem baseado em terra, nem baseado em recursos, nem baseado em religião, nem em qualquer coisa, mas baseado na misericórdia, no amor de Deus para com a humanidade. Pergunta é a seguinte, a pergunta que eu vou deixar aqui para abrir para vocês. Como a igreja pode ser este povo se ela sugou a lógica do Império Romano e pratica internamente as estruturas e as classificações e as pirâmides que Jesus Cristo derrubou para inaugurar aquilo que o povo de Israel não foi capaz de cumprir? Como a igreja poderia? Os reformadores descobriram isso, mas esses 500 anos de história mostram que essa potestade não vai ceder facilmente. É necessário que os discípulos de Cristo descubram seu status em Cristo e o assumam esse status de ser povo de Deus, sem classificações, sem etnias, sem rejeição, sem barreiras, mas com misericórdia. Sem misericórdia, resta o império. Querem saber como é o império? Olhem em volta. Nós somos império para alguns povos que nós matamos e somos subjugados por impérios que nos matam. Sem saída. A única saída que está fincada no centro da história humana é Jesus Cristo, que veio para os seus e mesmo que os seus não o receberam,
morreu por eles e por todos, e disse: vão a todas as etnias, a todas as gentes, e anunciem a paz. A paz, nós podemos viver em paz. O mundo de paz é possível. A pergunta que fica é como a igreja poderia ser este povo se ela viver uma guerra dentro de si mesma e se ela promove e incita a guerra com as outras instituições, com os outros povos, né? Bom, perguntas, comentários? Sim. Bom, primeiro uma pergunta minha. Você disse que Deus tinha que começar por algum lugar, né? Então escolheu um povo, mas esse povo não era baseado em uma elite, em uma classificação, não era um povo superior. Essa escolha não foi feita com bases nesses padrões de superioridade. Não. E você disse que a ideia do Sinai era que não houvesse um sacerdócio universal ainda, já. O todo o povo. Incluindo todo o povo. Sim. Mas que o povo rejeitou quando disse: fale Deus contigo. Isso. E você transmite para nós. O próprio povo deu a ideia de eleger sacerdotes. Que nós aqui, o clero é uma ideia do povo. O clero é a ideia do povo, exatamente. Boa. E aí, você está querendo dizer que em Cristo Deus tentou novamente consertar isso. Ele e o próprio povo novamente. propôs novamente isso. Ok? Tá Isso. certo essa Perfeito. conclusão? Perfeito. Ok. A minha crítica é que, de novo, nós estamos nos comportando como Israel no Sinai. Ok. Todos nós estamos dizendo: fale conosco por meio dos padres e dos pastores e dos líderes. Nós não queremos tudo isso, não. Nós queremos bem menos. Nós queremos só uma vidinha religiosa, ser pessoas do bem, né? Pessoas decentes, limpinhas, né? Que têm acesso aos espaços religiosos. Só isso. Esse negócio de pertencer a Deus, servir aos propósitos dele na humanidade, encarnar esta nova cultura de Jesus Cristo, não, isso é muito perigoso, isso aí é para os ordenados, aqueles que receberam as ordens. Percebam como a igreja evangélica preserva a matriz desta ideia quando ela fala ordenar um pastor. Eu sou ordenado, você não é ordenado. Né? A gente não usa sacramento da ordem. Eu desconheço, talvez algumas igrejas muito formais, né, antigas e tal, preservem a ideia da ordenação ao sacerdócio como sacramento. Nós, os não católicos, normalmente não usamos a palavra sacramento. Mas nós preservamos o germen desta ideia, que é a ordenação. Recebeu as ordens. Que ordem? Alguém me ache, por favor, na Bíblia, alguém recebendo as ordens e sendo colocado num papel, digamos, exclusivo, especial? Eu mostrarei para cada um, se houver, 10, dizendo que todo o povo de Deus herdou as mesmas coisas. Pergunta. Sim, a Vera disse o seguinte: hoje o povo de Deus é o povo, por isso que eu fiz essa pergunta sim. antes, é o povo, aspas, escolhido, especial, únicos, dignos de salvação, independente de seus pecados e de seu mau caráter, afinal cobertos pela graça. Essa suposição de superioridade sobre os outros povos não dá uma arrogância e prepotência, aliás, nos dá uma arrogância e prepotência e nos enche de vaidade e de orgulho. Nos faz justamente o contrário do que Jesus exige de nós. Melhor seria se nós achássemos, como disse certa vez o apóstolo de verdade, Paulo, os maiores dos pecadores, que nós somos os maiores dos pecadores. Povos da misericórdia, né? Da graça. Lembremos que a oração que foi aceita foi a do publicano, a do outro, e não a do fariseu. E o ato do verdadeiro amor veio
de um samaritano, de um adorador de deuses, não de um sacerdote de Deus. E o... Peraí só um pouquinho, um comentário. Nós estamos repetindo, teu comentário mostra isso, Vera, nós estamos repetindo os pecados de Israel. Né? Com isso, eu quero dizer muito claramente que a estrutura clerical é corruptora e corrupta, que é impossível realizar o ideal de Jesus Cristo dentro dessa estrutura. Né? A título de exemplo, quero chamar a atenção de vocês para este conceito dentro da Igreja Católica, que percebeu entre o Vaticano I e o Vaticano II, ou seja, entre o século XIX e o XX, percebeu que a doutrina do clero, da hierarquia, havia excluído da igreja o povo comum, os leigos. Né? E tentou no Vaticano II, eu digo tentou porque é o fato, né? Tentou no Vaticano II dar um novo status ao povo de Deus. Então tem um documento conciliar chamado Lumen Gentium, que coloca no primeiro capítulo Deus, Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, etc., que é a fonte da igreja. Coloca no capítulo 2 o povo de Deus, o povo comum da igreja. E no terceiro capítulo o clero, querendo indicar assim timidamente que o povo de Deus é importante. Mas, ao mesmo tempo, preserva no documento conciliar, que é constitucional da igreja, todo o status do clero. Resultado, não consegue inserir, não consegue colocar o povo de Deus no seu verdadeiro status. Resumo da ópera, para os católicos e para todos nós. Enquanto nós preservarmos esta estrutura, o povo de Deus estará na prática e como conjunto impedido de dar testemunho das virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino da luz. Que é o império das trevas? É isso que você está vendo aí no mundo. Todo império é das trevas. E é passageiro. É inspirado em Satã, que é a dominação, a exploração, a morte. Jesus Cristo não falou que ele veio para roubar, matar e destruir? Olha em volta. Como nós daremos testemunho da luz do reino se nós praticarmos, se nós reproduzirmos em nosso seio a estrutura do império? Então é necessário fazer o que os reformadores não foram capazes de fazer, que é erradicar da linguagem, da mente, erradicar das práticas, erradicar. Enquanto os líderes das nossas igrejas não disserem em alto e bom som, nós não somos nada além do que vocês são, nós não herdamos porção alguma que já pertence a vocês, a igreja estará amarrada, esclerosada nessa estrutura mortal. Ponto final. Não tem saída. Diga. O Luiz Fernandes diz assim que nós precisamos conhecer a aliança da promessa, senão seremos destruídos, como diz Oséias. Vai viver no Sinai. Exatamente. E o Celso diz assim, para se alcançar um novo etos de verdadeiro povo de Deus, não se teria que começar do básico, ou seja, imitando a cidadania universal de Paulo, que teve a audácia de dizer, imitem-me como eu imito Cristo. Exatamente. É isso que eu estou falando. Celso, você foi na veia. Todo esse meu trabalho ao longo desse ano todo, especialmente com estas aulas, e especialmente com esta aula, é mostrar para qualquer um
qualquer um que entender Jesus Cristo como cabeça de um novo sistema, de uma nova raça, e disser, eu vou seguir os ensinamentos dele. Você está plenamente, você, qualquer um, está plenamente autorizado por ele a fazer, vou usar as palavras do Celso, a assumir esta cidadania, assumir, a imitar, como é que eu vou dizer? Incorporar esta mentalidade e agir com base nela. Com isso você vai descobrir as correntes que te amarram, como disse, acho que Rosa Luxemburgo, se alguém quiser me corrija, ela falou, algumas pessoas não percebem que estão presas porque não se mexem. Se não for ela, depois eu pesquiso ali o nome. Porque não percebem as correntes que as aprisionam porque não se mexem. Então, pegando essa palavra do Celso, eu desafio você a agir como povo de Deus, a subverter, como disse Jesus, vou usar aqui uma palavra de Jesus, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Arranque sem dó aquilo que não foi Jesus que plantou. Arranque. Não estou pensando em parábola do joio e do trigo, não é disso. Estou falando para você desobedecer estruturas, autoridades e hierarquias que são espúrias ao povo de Deus. Como os profetas fizeram. Os profetas não obedeceram os reis, não obedeceram os profetas oficiais, não obedeceram os sacerdotes. E aí descobriram o poder das correntes. Você vai perceber. Se você desafiar as hierarquias e os cleros, você vai perceber o poder, a violência, não é não, Vera Siqueira? Vai perceber como a igreja pode ser violenta. Você vai perceber a face imperial que está por trás dessa carinha de piedade. Por isso eu estou dizendo, essa estrutura é diabólica, corrupta e corruptora. E só pode gerar corrupção. O povo de Deus foi chamado a assumir plenamente tudo que Jesus Cristo fez e realizou e disse. Plenamente. Como diáconos, uma igreja diaconal, sem clero. Diáconos, que eu quero dizer, é no sentido grego, servo. Você imagina um povo em que todos disputam lugar para ir para baixo? Martin Luther King disse isso. Coloquei na minha pesquisa de doutorado. O reino de Deus é um reino em que todos podem servir. Porque tem muito trabalho, gente. Todos podem descer. E quando todos descerem, você fala, tá todo mundo muito igual aqui, vou descer um pouco mais. Descer. Ninguém está competindo para descer. Tem lugar de sobra lá embaixo. Lá em cima, não. Porque é pirâmide, lembra? Lá em cima, se você quiser subir os degraus do poder eclesial, você vai descobrir a verdadeira face. Agora, dispute lugar para servir. Consagre sua vida ao serviço. Você vai perceber que a instituição vai tentar te controlar. Desobedeça-a. Viva como se ela não existisse, porque ela não existe no reino de Deus. Ela não é eterna. O clero não é eterno. O clero vai cair. A própria igreja sabe disso, ela sabe. Mas ela pensa que aqui temos que ter hierarquias, senão tal. Né? Senão vira uma bagunça, senão não sei o quê. Ora, eu prefiro acreditar em Jesus. Um povo anárquico, um povo sem governo humano. Um povo que reconhece um só Senhor.
E por causa desse Senhor servo, dá-se ao povo de Deus, sem medo. Sem medo. Então lembrem que eu falei sobre povo de Deus não com esse sentido popular. Ah, o povo que não sabe votar, o povo é burro, o povo é ignorante, o povo aceita tudo, o povo não vai pra rua, né? O povo não se mobiliza, o povo é manipulado e tal. Não é nesse sentido. Tem que mudar aqui, ó. Esse povo pressupõe hierarquia. Tem que ter a mídia, a elite econômica, tem que ter os líderes. Esse é o povo cordeirinho, a manada, o gado, né? Esse é o povo que os políticos pintam e bordam, fazem, acontecem, apertam, desapertam. Esse é o povo no sentido de gentes do mundo. O povo de Deus, não. O povo de Deus é uma ideia que começa lá em Abraão, que prossegue pelos patriarcas, passa pela servidão do Egito, passa pela peregrinação do deserto, passa por uma aliança que fracassou. E é bom que tenha fracassado, porque deu lugar a uma aliança eterna, a aliança da misericórdia. Um novo modelo, uma nova mentalidade, um novo modo de ser. Diga. Estamos chegando ao final, Sim. Mas o Luiz Fernandes disse: não esperemos do clero, Exatamente. pastores, assumamos o sacerdócio dado pelo Senhor com humildade e temor no Senhor. Exatamente. Perfeito, Fernandes. Esse é um conceito, digamos, é uma lei política. A reforma nunca virá do clero. Uhum. O clero, se a gente pensar como Paulo Freire, com licença, né? Com licença, que eu vou citar Paulo Freire. O Paulo Freire, acho que a ideia nem é dele, mas ele que a popularizou, o Paulo Freire diz o seguinte, e é muito interessante isso, que o Senhor, os senhores, os donos do poder, a elite que nos governa, ela também é presa do sistema. Ela um dia, quem sabe, foi povo comum, mas ela ambicionava subir. E ela subiu e ela percebe que aqui em cima ela está sendo governada por forças que a controlam completamente. Então não pensem vocês que aqueles que nos governam têm os poderes nas mãos. Ao contrário. Os pastores têm medo do povo, os padres têm medo do povo, o Papa tem medo do Vaticano. Duvida? O Papa anda pé ante pé com todo cuidado porque tem medo. Os grandes poderosos da economia, dos bancos, da indústria, os grandes ruralistas, os grandes políticos têm medo. Eles são governados por forças que eles não controlam. Por isso a Bíblia chama isso de reino de Satã. Porque a cabeça desse sistema é o que a Bíblia chama de Satã, o grande inimigo, o grande destruidor. Muito dinheiro destrói, muito poder destrói, corrompe. O que Paulo Freire fala então? Ele fala, é necessário que nós, que somos o povo, a ralé, a base, os leigos da igreja, nos libertemos do tirano que está dentro do nosso próprio coração. Porque muitos de nós que estão aqui embaixo estão lutando e se matando para chegarem lá em cima. Quantas pessoas na sua igreja estão lutando para chegarem à cúpula do poder? Quantos obreiros, ministros estão comendo o pão, isso aí mesmo que você pensou, para chegarem lá em cima e um dia também serem papas, presidentes, secretários gerais e etc, etc. Né? Pensa na situação do Moro, né? Para chegar ao STF. Olha o que esse cara está aguentando, se é que está aguentando, né? Um mero exemplo. Mas todos nós
temos esse sistema imperial aqui, ó, no coração e na mente. Então Paulo Freire diz o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é libertar-se disso. Desistir da carreira do poder. Desistir. Ao fazer isso, aqui eu pego a palavra do Fernandes, você liberta o que está em cima. Porque sobre você ele não governa mais. Então ele está livre. E ele vai entendendo que o poder dele não manipula mais. Não afeta mais. Porque o poder é um jogo, irmãos. Vai entender que é só seu irmão. Exato. Ele vai perceber suas fraquezas. Os pastores não estão se matando. A moda agora não é pastor se suicidar, desculpe a linguagem pejorativa. Mas esses homens e mulheres estão se matando. Eles não estão suportando o poder que lhes foi dado. Só tem uma forma de libertar eles e nós: sermos todos povo de Deus. Há um só Senhor, um só Pai, um só pastor, um só guia, um só Espírito, um só corpo. Todos nós somos iguais. Todos os dons e ministérios foram dados para servir e não para governar. Por que então eles se tornaram governo? Por causa do Império Romano. Porque a igreja percebeu que era muito arriscado. Lembra do estrangeiro? Vós sois estrangeiros e peregrinos. Para os impérios do mundo, nós seremos um povo sem segurança nenhuma. Nós seremos um povo peregrino, sem segurança nenhuma. Não temos governo, não temos lei, não temos riqueza, não temos nada. Se um governo nos expulsar daqui, vamos para lá. Se nos expulsar daqui, vamos para lá. Ora, Jesus falou que nós não percorreríamos nem a Palestina antes que o reino viesse. Podemos entender esse texto como universal, né? Somos um povo sem segurança, mas acreditamos no reino eterno. O reino que destruirá todos os impérios, inclusive os impérios religiosos, e instaurará aquilo que nós sonhamos e do que damos testemunha, o povo de Deus. Quero terminar lendo 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. Rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Vou ler nas minhas palavras. Rogo aos mais velhos que há entre vós, eu velho como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreiem, cuidem do rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas com boa vontade, não como dominadores do rebanho que vos foram confiados. Essa palavra que vos foram confiados é a única ocorrência da palavra kleros. Os que vos foram confiados, no original é kleros. É a única vez que a palavra kleros é usada em relação à igreja, não no seu sentido literal, mas no sentido figurado em relação à igreja, e não se refere aos presbíteros nem aos pastores, mas à igreja. A igreja é a herança de Deus e foi confiado a vocês. Vos foram confiados antes, tornando-se modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, então ele nos dará a coroa da glória. Eu espero que vocês todos tenham compreendido o que significa ser povo de Deus. Espero que mergulhem nesses textos que eu coloquei, Efésios 2, 1 Pedro 1 e outros textos que você encontrar, e assuma essa cidadania de reino de Deus, subvertendo as estruturas do império onde elas se manifestarem, mesmo dentro das nossas igrejas. Seja servo de Deus,
e não dos homens. Servos dos homens para servir a Deus. Mas quando os homens se apresentarem para nós como tiranos e tiranas, nós daremos a ele aquilo que Cristo deu e que os apóstolos deram: resistência, para continuar servindo a Cristo. Meus queridos, essa foi nossa última aula online. Eu vou postar uma outra aula, mas essa eu vou gravar em outro horário e tal, vou deixar aqui apenas postada, não vai ser online, vai ser gravada, de uma metáfora que eu não incluí aqui e a data não me permite mais fazer domingo que vem, que é a noiva, a igreja como noiva de Cristo. Isso é uma aula que eu vou gravar, vou postar aqui. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem, os comentários que quiserem lá no chat e eu vou interagindo com vocês, apenas não vou poder marcar o horário, então domingo que vem estaremos em recesso até o próximo ano, janeiro, numa data que eu aviso, amplamente divulgado, né, populado, né, popularizado. E a minha intenção é fazer um curso longo com vocês no ano que vem sobre teologia da generosidade. Quero atacar o mamon, onde ele estiver, até dentro da igreja. E como essa reflexão não tem sido feita, tem sido mal usada, e às vezes é usada e defendida por ambos os lados de uma maneira muito equivocada, eu quero gastar um bom tempo com vocês tratando sobre teologia da generosidade. Grande abraço a vocês. Bom, eu não sou mais... Você não é mais? Não sou nada de clero. E eu não sou leiga. Nós dois somos herança de Deus. Sim. Todos nós somos o clerós de Deus. Que bênção. E todos nós somos povo de Deus. Que bênção ser povo de Deus. Nunca mais use a palavra leigo no sentido eclesial. Isso significa mudança de vocabulário. Eu usei muito essa expressão no passado. Tipo, isso aqui é um pastor leigo, fulano é leigo e tal. Risque do vocabulário. Risque do vocabulário. Nunca mais se refira à igreja e aos cristãos por classes, por categorias. A não ser essas que são universais, como povo de Deus. Quem sabe com isso a gente resgate até a ideia de povo no sentido político. É o povo que governa, sim, é o povo que tem direito, é o povo que é titular. Né? Agora, a gente não vai fazer isso sendo um império, né? Tendo clero aqui dentro. Né? Nós vamos fazer isso contaminando o povo, no bom sentido, para que eles sejam democráticos como a igreja pretende ser e deve ser. Grande abraço a todos vocês. Tchau e Feliz Natal a todos. Feliz Natal para todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.